Então eu decidi que eu quero ter um relacionamento mais verdadeiro com a Bíblia. Eu quero me relacionar mais intimamente com a palavra de Deus. Como é que eu ando nesse caminho? Fica aí que é isso que a gente vai conversar hoje. Bem, espero que todos estejam conseguindo acompanhar aí com muito cuidado, com muita atenção aquilo que nós temos trabalhado. Nós estamos falando a respeito da Bíblia. Deixa eu colocar aqui os slides para a gente lembrar. Nós dissemos que nós temos a fase de aproximação, que é a primeira fase, e nós temos a fase de desenvolver, propriamente dito, um relacionamento com a palavra de Deus. Dissemos que a fase de aproximação, como o próprio nome já diz, ela é uma aproximação, então ela é uma fase momentânea, ela é o início desse seu processo de entrada no conhecimento bíblico. Isso acontece com todo aquele que passa a conhecer a respeito de Deus, da fé, de Cristo, e tem que se desenvolver, tem que desenrolar para um relacionamento mais profundo, mais íntimo com a própria palavra de Deus. E nós vimos os detalhes a respeito dessa primeira fase de aproximação. Vimos que ela é baseada em responder perguntas. Nós precisamos fazer 3 perguntas para ter isso bem resolvido. Nessa nossa fase inicial é muito importante nós decidirmos, primeira coisa, o que é a Bíblia? Ela é a palavra de Deus? Ela contém a palavra de Deus? Ou ela é mais um livro como outro, qualquer livro religioso? Nós precisamos ter isso bem resolvidos. Minha proposta para vocês, e eu não consigo ver de outra maneira, é que a Bíblia é a palavra de Deus. E se você crê assim, você pode crer que ela tem toda a autoridade para ditar verdade e o padrão divino para a vida do ser humano. E aí você começa a ter um tipo de relacionamento com ela, como quem se relaciona com a palavra verdadeira de Deus. A segunda pergunta que você precisa ter bem resolvida nessa fase de aproximação é: para que serve? Qual o propósito? Aonde quer chegar? Por que a Bíblia? Então aí você vai entender por que Deus deixou a sua palavra para nós e qual o objetivo disso. Nós citamos o trecho lá de 2 Timóteo e aí nós vemos claramente, se você de repente perdeu esse conteúdo, isso está no segundo vídeo dessa série do módulo 2 do curso básico da fé cristã. Desse módulo, o vídeo passado, o segundo vídeo, nós falamos sobre isso. Dá uma olhadinha lá. E a terceira pergunta que nós respondemos, que nós precisamos responder nessa etapa de aproximação, essa fase inicial de contato com a Bíblia, é como nós começamos a ter um relacionamento, por onde eu começo, como é que eu deslancho nesse relacionamento. Então, isso aí é um gancho para que nós entremos mais propriamente dito no relacionamento duradouro com a palavra de Deus. Eu disse lá no início que é possível que alguém tenha muito conhecimento bíblico e zero relacionamento com a Bíblia. Sim, isso acontece. Por quê? Porque o relacionamento bíblico ele não depende da sua erudição, não depende da sua capacidade intelectual, não depende apenas da sua do tempo que você demanda fazendo estudos ou esquemas para compreender textos bíblicos. Tudo isso pode lhe ajudar em muitos aspectos, mas um relacionamento com a palavra de Deus, é o que nós vamos ver agora, não é baseado simplesmente numa questão intelectual, numa questão de conhecimento, numa questão muitas vezes teórica, muitas vezes de entendimento do texto. Não simplesmente isso. É lógico que isso é parte do processo, mas nós vamos já ver que um relacionamento com a palavra de Deus é muito mais além. Então, como gancho para que nós saiamos da primeira fase, da fase de aproximação, e entremos na fase de construir um verdadeiro relacionamento com a palavra de Deus, que é aí propriamente dita que nós vamos gastar a nossa vida, porque lembrem-se, essa primeira fase ela é inicial, mas a segunda fase de relacionamento ela dura a vida inteira. Então nós precisamos focar em desenvolver esse relacionamento. A porta de entrada para ele é justamente o nosso desejo de crescimento.
o nosso anseio por ter alimento sólido, por ter um alimento mais profundo, por nos aprofundar, propriamente dito, na palavra de Deus, certo? Então, vamos entrar agora no relacionamento e como a gente pode descrever essa maneira de nos relacionar com a Bíblia. Você está aí, eu creio, com seu papel, sua caneta, né? Seu lápis, seja lá onde você estiver fazendo suas anotações. Espero que você continue aí com a sua Bíblia em mãos, para que a gente possa manusear isso de uma maneira muito tranquila e você possa fazer as anotações que você julgar necessária. Mas para te ajudar, eu já vou colocando aqui os slides para a gente seguir junto. O primeiro momento, quando nós desenvolvemos um relacionamento com a palavra de Deus, é um momento de conhecimento. Como é que isso acontece? Você vai passar a conhecê-la mais profundamente. Então esse conhecimento, ele se dá basicamente no método de ler e ouvir. Estamos falando de uma compilação de textos, uma reunião de textos que nós chamamos de Bíblia. Para quem assistiu já o módulo de Bibliologia, o pastor Yuri falou sobre isso. Reunião de livros, o próprio nome Bíblia indica esse sentido. Então nós precisamos entender que ler a Bíblia, ler os textos bíblicos ou ouvi-los são as nossas maneiras, é a nossa maneira de nós adquirirmos ali o básico necessário para nós conhecermos mais a respeito disso, lógico. Então, nós temos dois tipos de aspectos quando nós lemos e ouvimos a palavra de Deus. Primeiro são os aspectos subjetivos. Quais são esses aspectos? Predisposição, concentração e atenção, humildade, aspectos psicológicos, emocionais e muitos outros. Por que eu boto um etc. aí? Porque justamente se tratam de aspectos subjetivos. O que eu quero dizer com isso? Subjetivo é uma coisa que não é absoluta, então ela tem uma relatividade, ela depende do contexto, depende da pessoa, depende da situação. Então, por exemplo, conhecer a Bíblia depende de predisposição? Sim. Tem pessoas que podem ter uma predisposição maior em ficar lendo o texto bíblico. Eu conheço uma pessoa que, quando começou a conhecer o Evangelho, ficou tão ávido por isso que leu a Bíblia inteira em uma semana. E eu conheço pessoas também que são cristãs há muitos e muitos anos, alguns até desde que nasceram, e até hoje não leram a Bíblia toda durante todas essas décadas da sua vida. Então é uma questão de predisposição pessoal. De repente alguém tem uma predisposição maior do que a do outro. Então isso influencia. Eu estou dizendo que esses aspectos subjetivos, eles influenciam no seu conhecimento bíblico. Porque imagina, se você não tem tanta vontade assim de ler o texto bíblico, ainda que você se esforce para ler, mas sem vontade, você não vai conseguir se concentrar da melhor maneira, você não vai conseguir prestar atenção e uma série de outras coisas. E aí a gente entra até no segundo aspecto que eu coloquei aqui, subjetivo, que é concentração e atenção, justamente, como eu citei. Ou seja, você de repente tem uma dificuldade de se concentrar, de prender a sua atenção no texto bíblico. Pode ser por muitos motivos, pode ser por uma questão pessoal, psicológica, mental, pode ser por uma questão do local onde você tenta ler, de repente tem muita dispersão, tem muito barulho, e uma série de outras coisas pode influenciar. O terceiro aspecto que eu coloco aqui, subjetivo, é a humildade. Esse aqui eu coloquei de uma maneira especial, porque muita gente às vezes não se atenta a isso. É preciso bastante humildade, ou é preciso pelo menos um mínimo de humildade, para que nós possamos nos relacionar com a Bíblia e conhecê-la. Por quê? Deixa eu explicar isso bem cuidadosamente para você. O texto bíblico, ele é um texto de aplicação pessoal e, ao mesmo tempo, ele é um texto de aplicação geral. Então você vai encontrar na Bíblia vários tipos de informação, de direção, de histórias, de poesias, enfim,
gêneros literários variados, direcionamentos variados, textos que você lê com um tipo de intenção, outros textos que você tem que ter um outro tipo, uma outra intenção. Então, isso aí torna a Bíblia um livro amplo na sua aplicação, na sua aplicabilidade. Só que, se você se aproximar da Bíblia e se você buscar conhecer mais a Bíblia sem realmente ter uma atitude de humildade, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir extrair do texto bíblico, seja qual ele for, uma verdade. Por quê? Porque a verdade do texto bíblico ela precisa trabalhar no homem, na pessoa que se submete à sua autoridade. Lembra da importância que eu falei? Porque é importante nós reconhecermos a Bíblia como a palavra de Deus, como ela de fato é, a questão da autoridade. Então, se você não se achega a esse conhecimento com humildade, você não vai conseguir extrair dali uma verdade ampla para a sua vida. Você muitas vezes vai conseguir ter bons conselhos, textos bonitos, emocionantes, mas na maioria das vezes você está retirando dali, se for sem humildade, o mais do mesmo daquilo que você já tem, daquilo que já massageia o seu ego, daquilo que você quer ver de fato ali naquele texto. Por quê? Porque daí você projeta a sua forma de pensar na Bíblia e não o contrário. Isso aí, como eu disse, envolve várias questões, é um aspecto subjetivo, mas é importante nós percebermos. Então, uma dica prática que eu dou é, toda vez que você lê a Bíblia, peça a Deus que Ele lhe dê um coração humilde, um coração de servo, um espírito manso, para que você possa receber a mensagem e não ser alguém que manipula a mensagem no sentido negativo. Bem, também existe o aspecto psicológico e emocional. Por que o aspecto psicológico e emocional influencia? Porque quando você ouve algo, imagina que alguém está pregando sobre o Salmo 23. E aí, de repente, aquela pessoa está ali falando que o Senhor é o seu pastor e pelo cuidado dele por você, ele não deixará que lhe falte nada essencial. E de repente você está ali num aspecto psicológico e emocional de certa indiferença. Você está satisfeito, a sua vida está ok, está tudo legal, não tem nada de errado, você sente que não tem problema. E aí você ouve aquela mensagem e aquela mensagem de repente não impacta a sua vida de uma maneira tão profunda quanto aquela pessoa que está ouvindo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ela está passando por um problema específico que aquela mensagem parece falar diretamente naquela situação. Então, isso acontece quando nós lemos um texto bíblico. Tantas e tantas histórias que nós escutamos de pessoas que leem uma passagem bíblica, têm um entendimento, de repente estão passando por uma situação específica, leem a mesma passagem bíblica anos depois, ou seja lá o tempo que for, e tem uma outra visão. Por quê? Porque influencia aquilo que a pessoa está vivendo psicológica e emocionalmente. E muitos outros aspectos podem influenciar na questão do seu conhecimento bíblico, porque ele vem da leitura e daquilo que você ouve da palavra de Deus, certo? Então nós temos também aspectos objetivos. Os aspectos objetivos, a gente poderia encontrar outros também, mas os dois principais são a questão do idioma e da linguagem. Ora, isso aqui é uma questão até óbvia. Se você tem como língua materna, como a língua que você domina, o português, mesmo que você fale inglês, mesmo que você saiba falar, se comunicar em espanhol, ler em espanhol, qualquer outra língua, faz mais sentido para que você possa absorver melhor o conhecimento do texto, que você leia a Bíblia em português. Não significa que você não possa ler no outro idioma, mas certamente ler na sua língua materna vai facilitar. E eu também selecionei colocar aqui a questão da linguagem, por quê? Porque muitas vezes acontece de nós termos melhor
uma maior facilidade para lidar com um certo tipo de linguagem do que com outra. Então vejamos, por exemplo, nós temos diversas versões hoje em dia da Bíblia, diversas traduções diferentes. Então, se nós pegarmos a tradução na linguagem de hoje, ou a nova tradução na linguagem de hoje, como nós temos, nós vamos encontrar um texto ali bastante utilizando termos e palavras que são bastante comuns da nossa linguagem cotidiana do dia a dia, com menos formalidade, com mais linguagem popular. Quando nós vamos para uma versão, por exemplo, como Almeida corrigida ou alguma tradução mais antiga, o que nós vamos encontrar? Uma linguagem mais formal, nós vamos encontrar palavras um pouco mais rebuscadas, porque se trata de uma tradução um pouco mais antiga, de termos que de repente já caíram em desuso popular, mas ainda se usa literariamente. Então, de repente você encontra, tem um amigo que diz assim, eu gosto de ler a Bíblia que não fala coisas, que fala coisas. Aí ele é paraense, mas ele tira até o chiado do S quando ele fala coisas. Ele gosta de ler a Bíblia que fala coisas, porque ele diz que isso traz para ele uma certa imponência do texto e tal. Então isso influencia também, por quê? Porque quando você lê um texto que está lhe agradando na questão da linguagem, isso facilita para que você possa absorver o conteúdo e compreender melhor. É lógico que existem questões, né? Traduções que parecem, às vezes, se distanciar um pouco mais do texto original do que outras, mas isso aí são questões que você encontra. Você pode perguntar a algum entendido, um pastor, um teólogo, você pode pesquisar na internet e você encontra algumas informações a respeito disso. Mas o que interessa aqui é percebermos que o relacionamento com a Bíblia começa pelo conhecimento do texto dela. E então conhecer o texto é algo que se influencia por aspectos subjetivos e aspectos objetivos. Porque basicamente nós vamos conhecer a Bíblia lendo e ouvindo o seu texto. Quando nós avançamos nesse conhecimento, nós precisamos entrar na etapa da compreensão. Ok, o que viria a ser a etapa da compreensão? A compreensão é como se fosse, aí como esse gráficozinho que você está vendo, é como se fosse uma pizza com 3 grandes fatias. Essas 3 grandes fatias, elas são a forma como nós devemos praticar essa compreensão. Então, olha só, você vai encontrar aí 3 elementos. É preciso meditar, é preciso pesquisar, investigar e é preciso ler novamente. O que seria meditar para compreender o texto bíblico? Meditar é pensar, digerir, analisar, autoavaliar, utilizar de paciência, ou seja, não pode ser uma coisa apressada, que eu queira fazer muito rápido aqui, acabando muito rapidinho. Eu preciso permitir dúvidas nesse processo de meditação, ou seja, precisa ser um exercício de realmente pensar a respeito do texto. Então, pensar a respeito de alguma coisa, de fato, gera dúvidas, gera questionamentos, e esses questionamentos eles têm que tentar ser respondidos ali nesse processo de compreensão. É importante também nós fazermos anotações nesse processo de meditação. Por quê? Quando você toma nota, quando você anota, além de você ter a oportunidade de voltar para aquelas anotações e revê-las e trabalhá-las e de alguma maneira fazer com que essas anotações se tornem ali uma espécie de ajuda para a sua meditação sobre textos bíblicos, isso ainda exercita a sua memorização, e você vai pensando e você vai escrevendo e aquilo ali vai ficando mais fixo na sua mente. Então meditar é um exercício completo de entendimento, de vagarosamente digerir a palavra de Deus, fazer uma análise, como eu disse, sem pressa, com paciência,
e que você possa se dedicar a isso. Eu sempre faço uma pergunta: quão bíblico é o seu conhecimento bíblico? Pode parecer engraçado, né? Um pouco absurdo, mas de fato muitas coisas que nós achamos ou que conhecemos da Bíblia não vieram necessariamente da Bíblia. Elas vieram de alguma coisa que nós lemos ou ouvimos supostamente a respeito de um texto bíblico. Não tem problema você considerar o que você leu num comentário bíblico de qualidade, num estudo bíblico, ou que você ouviu numa pregação, isso tudo é muito útil. Mas se dê a oportunidade de analisar o texto você mesmo. Lembra do exemplo dos bereanos que nós falamos? Então, os bereanos, eles ouviam as mensagens, mas eles se voltavam ao texto como quem diz: espera aí, vamos investigar o texto e analisar a partir da autoridade dele se o que nós ouvimos é realidade. Então, é muito importante nós termos esse processo de meditar na palavra de Deus. Eu falei também sobre a importância de pesquisar ou investigar, dedicar tempo, utilizar ferramentas e tirar dúvidas. Pesquisar nada mais é do que ir atrás de entendimentos, de consensos, de explicações. Isso você hoje, nos dias atuais, temos uma gama quase que infinita de oportunidades para fazer essa pesquisa. Até no Google, você joga no Google um texto bíblico e já aparece lá. Você pode encontrar o próprio texto bíblico, Bíblias online, como você também pode encontrar estudos, vídeos de pregações, de mensagens a respeito do texto que você está procurando. Então isso hoje é muito mais fácil de fazer, né? Sem contar os meios mais tradicionais, temos chaves bíblicas, bíblias de estudo, comentários, bíblias comentadas, bíblias anotadas. Nós temos uma gama enorme de ferramentas para você utilizar, fazer essa pesquisa. Mas a minha dica é: dedique tempo a isso. Dedique tempo, não faça isso de uma maneira rasa. Procure fazer com calma e aprofundadamente. Terceira fatia da nossa pizza aí, da compreensão do texto bíblico, é ler novamente. Ler novamente não tem segredo, é voltar ao texto e repetir o processo. Meditar mais uma vez, entender, procurar entender mais profundamente, reler quantas vezes forem necessárias, e daqui a um ano ler novamente, daqui a outro ano ler outra vez, fazer esse exercício, porque além de isso permitir que nós memorizemos textos importantes, também vai permitir com que nós possamos trabalhar melhor o contexto inteiro da Bíblia. Existe um jargão teológico quando nós falamos dessa parte de exegese, de hermenêutica bíblica, que é o exercício da interpretação do texto bíblico e de tirar e extrair o sentido bíblico real de cada texto. Existe uma espécie de um jargão que diz assim: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então muitas vezes nós encontramos trechos difíceis de entender da Bíblia e uma das primeiras dicas é: procure encontrar resposta na própria Bíblia. Então antes de você tentar ir para ambientes externos para encontrar explicação para algum texto que você achou difícil de entender, procure no contexto da própria Bíblia, de outros livros bíblicos, para de repente ter esclarecimentos melhores ou conexões que vão lhe ajudar a ter esclarecimento melhor a respeito de um texto difícil. Isso aí é potencializado quando você tem essa prática de ler e reler os textos. Ah, mas eu já li o Evangelho de João, eu já sei tudo que diz lá. Pois leia de novo. Cada vez que você lê e você faz toda essa pizza aí acontecer, medita, pesquisa, lê novamente. Quando você gira esse círculo aí infinito de relacionamento, de compreensão dos textos bíblicos, você coloca em prática um processo de memorização e de conscientização. Nós entramos num relacionamento, com a Bíblia, beleza. Nos aproximamos e entramos num relacionamento. O relacionamento começa por eu conhecer. Não tem como eu conhecer a Bíblia se não for lendo e ouvindo o próprio texto bíblico, certo? Vimos que existem aspectos que influenciam nisso, então a gente tem que tentar melhorar nossas condições para que esses aspectos influenciem positivamente e não negativamente.
Depois dessa etapa de conhecer o texto, vem a etapa de compreender o texto. E é aí que vem a questão de meditar, pesquisar, investigar e ler novamente os textos que foram trabalhados. Prosseguindo, nós temos agora a aplicação. Por quê? Porque, como eu disse, é possível que alguém conheça muito dos textos, teoricamente, mas não tenha um relacionamento verdadeiro, ou seja, a aplicação do texto não acontece na vida da pessoa. Então você está vendo aí um outro gráfico também dividido em 3 fatias. A aplicação do texto, ela é justamente viver, praticar e transformar. Eu vou explicar cada um. Viver. Como é que eu posso viver o texto bíblico? Estabelecer conexões práticas e pessoais, lembrar, premeditar o agir e o reagir. Isso aqui, eu quero que você redobre a sua atenção. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante para você que quer ter, de fato, um relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus significa você ter conexões práticas e pessoais com o texto. Ou seja, eu leio a respeito da parábola do bom samaritano e eu não acho simplesmente que aquela história é uma história de um tempo antigo que ficou ali para trás. Eu leio a respeito do Jardim do Éden e Adão e Eva e eu não fico simplesmente achando que aquilo é uma história tão antiga do início da criação, distante, tão distante de mim temporalmente quanto dentro do contexto da minha vida, não tem mais nada a ver. Não, eu preciso estabelecer conexões práticas e pessoais. É uma forma de tentar perceber como o Espírito Santo fala comigo através daquele texto. Então, de repente, para usar os exemplos que eu citei, o exemplo do bom samaritano pode me ensinar uma lição a respeito de cuidado, a respeito de evangelismo, a respeito de discipulado, a respeito de amor ao próximo, enfim, uma série de coisas. Da mesma maneira, eu falei sobre Adão e Eva, me ensina sobre pecado, sobre obediência, rebeldia, rebelião, me ensina sobre a origem de muitos aspectos da humanidade, meus próprios, a origem da minha natureza pecaminosa, entre outras coisas. Então eu vou criando, estabelecendo, não é que eu vou criando da minha cabeça, mas eu vou percebendo como cada texto consegue se encaixar dentro de um aspecto pessoal meu. Eu ouvi uma história recentemente não, já tem alguns anos, mas eu achei muito legal essa história. Quem contou disse que aconteceu aqui em Belém, numa igreja Assembleia de Deus. Um pastor estava programado para pregar num culto, né? E chegou a hora do culto, todo o povo estava ali já reunido na igreja, e o pastor ligou para alguém e disse: olha, aconteceu, eu estou com um problema de saúde aqui, um imprevisto, eu não consegui sair de casa, alguém precisa me substituir aí para pregar na igreja, para dar a mensagem. E aí a pessoa falou: olha, mas a gente não tem outro pastor aqui, com quem o senhor quer que eu fale? Ele disse: não, fale com fulano de tal, diga para ele que é para ele pregar o que Deus estiver colocando no coração dele ali. E aí a pessoa chegou com esse fulano, essa pessoa estava totalmente nervosa, e essa pessoa ficou tão desnorteada que ela não sabia: mas eu não preparei nada, eu não tenho nada aqui na mão para falar. Ele ficou tão nervoso que ele pegou, fez uma oração e disse: Deus, o que eu abrir aqui eu vou ler e vou pregar em cima. Aí ele abriu e caiu ali no texto da genealogia de Jesus. E ele começou a ler ele: irmãos, vamos abrir aqui no Evangelho e tal. E aí começou a ler: genealogia de Jesus. Não sei quem gerou fulano, que gerou cicrano, não sei o que, até chegar em Jesus. Aí quando terminou o texto bíblico, ele orou e fez a pregação que foi assim: irmãos, e esse texto é muito claro, mostrando que Jesus tinha família, Jesus era um homem de família, e Deus quer valorizar a nossa família. É uma história engraçada. Ele fez teve uma experiência ali bem maluca, né? Mas engraçada, virou uma história engraçada. Mas o desfecho dessa história
é que uma pessoa, uma moça, frequentava aquela igreja e ela tinha o hábito de convidar o seu pai, que não era cristão, para ir aos cultos. E ela sempre ouviu não, por muitos e muitos anos. Muito tempo ela convidava e o pai sempre dizia não. Todo domingo, ou às vezes ela dava uma relaxada, deixava passar algumas semanas, volta e meia ela voltava a convidar, o pai sempre dizia não. Nesse dia, por um milagre, o pai disse sim, eu vou. Quando ela ouviu essa pregação, vendo que o pai dela estava milagrosamente ali, ela já botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, que dia o meu pai veio para a igreja. No dia que o pastor não está e o irmão aí faz uma coisa dessa no púlpito. Quando ela olha para o lado, o pai dela tá lacrimejando, com lágrimas caindo no rosto. E ela pergunta, o que foi, pai? E ele disse, esse homem me fez pensar sobre Jesus como um homem de família. E a coisa que eu mais prezo na minha vida é a minha família. E isso tocou o meu coração. Ela achou estranho, achou aquilo ali muito bizarro, mas ela aproveitou a oportunidade. Ela disse, pai, então o senhor gostaria de entregar a vida para Jesus? O pai disse, eu quero. Ele foi lá, entregou a vida para Jesus e começou a ser um cristão desde então. Deus tocou aquele homem. Essa é uma história engraçada, mas é uma história real. E ela mostra um pouco sobre isso que eu estou querendo mostrar aqui. Estabelecer conexões práticas e pessoais com a palavra de Deus são elementos necessários para que a gente possa viver. Aquele homem, o pai daquela moça, ouviu aquele texto talvez pela primeira vez, mas naquela primeira vez já foram estabelecidos pelo Espírito Santo conexões práticas e pessoais daquele texto com a vida dele. E aquilo ali fez ele viver. As emoções afloraram porque ele vivenciou aquela sensação. Aquele texto não foi simplesmente teórico, não foi simplesmente um conhecimento bíblico que ele absorveu ali. Aquilo falou ao coração dele. Então, viver a Bíblia tem a ver com isso. Estabelecer conexões práticas e pessoais. Tem a ver com lembrar. Por quê? Porque eu já vi muitas situações, e isso aqui é muito, infelizmente, comum no meio evangélico, pelo menos, e eu acredito também que em qualquer outro meio, principalmente, mas é muito comum nós nos depararmos com pessoas, às vezes até pastores ou líderes, que conhecem a palavra de Deus, mas quando vive uma situação ali de tensão ou de alguma coisa que precisa ser resolvida muito rapidamente, algum drama, alguma situação perigosa ou alguma questão que mexe muito com o emocional, muitas vezes eu encontro essas pessoas com dificuldade de aplicar um texto bíblico que às vezes é bem conhecido. E às vezes eu fico pensando, poxa, mas esse homem está vivendo essa situação, mas como é que ele fala isso, ele faz isso? Não tem aquele texto bíblico que diz justamente o contrário? E muitas vezes essas pessoas não se atentam para isso. Por quê? Porque permitem que o texto bíblico fique ali desprezado, suprimido por uma montanha de emoções e de outras coisas. Então, uma das estratégias que funcionam para que nós paremos de desprezar o texto bíblico na hora mais importante que é para ele ser aplicado, é nós lembrarmos dos textos bíblicos cotidianamente. Crie o hábito na sua mente de pensar nos textos bíblicos, de lembrá-los. Lembrar, você está no carro dirigindo, você está no ônibus indo para a faculdade, para a escola, para o trabalho, seja lá, e você lembra de um texto bíblico, você pensa nele. Vez ou outra, você vive uma situação, lembre de textos bíblicos. Lembra aquilo que Paulo dizia, né? De falar entre si, falem uns aos outros com cânticos, com salmos e cânticos espirituais, falem entre si. Então, muitas vezes eu sinto falta disso entre nós cristãos. A gente fala muito, às vezes, do aspecto religioso da coisa, da igreja, do aspecto burocrático, do aspecto eclesiástico, falamos de programações, mas nós carecemos mais de conversar a respeito das coisas espirituais de fato, da Bíblia, do texto bíblico.
Como me alegra quando numa roda de conversa a gente tem a oportunidade de lembrar, poxa, a Bíblia fala aquilo, que interessante e tal, e a conversa flui, nem que seja por um lado assim mais engraçado, mais descontraído, mas lembrar dos textos bíblicos significa você trazê-los para mais próximo da sua vida. Então você vai trazendo e tornando eles mais familiares a você. E aí quando acontecer a situação específica, que é bem a hora de aplicar aquele texto bíblico, você já vai estar com ele, como dizem, na ponta da língua, né? Mas no caso, na ponta do cérebro, certo? Por último, aí, para explicar a vivência da Bíblia, eu coloquei aí premeditar o agir e o reagir. Eu vou explicar. Isso funcionou comigo, funciona muito comigo, e eu já vi outras pessoas falando sobre isso, e é uma questão muito prática, mas que dá muito certo. Para que você consiga viver a Bíblia, você precisa ter um certo nível de prática de premeditar o agir e o reagir. Sabe o que significa isso? Você imaginar situações na sua mente e você premeditar como você agiria ou como você reagiria. Então, por exemplo, não é você viver uma paranoia a respeito disso, mas é muito útil você pensar num texto bíblico e você imaginar uma situação prática e dizer para você mesmo, se acontecesse tal coisa comigo, de acordo com o texto bíblico, eu deveria agir assim. A situação não aconteceu, você não viveu algo a respeito ainda, mas você já imagina. Isso, fazendo com certa frequência, permite que quando as situações se apresentam, você tenha mais capacidade de agir de acordo com o texto bíblico. Por exemplo, a Bíblia fala sobre como nós devemos, os conselhos de Jesus, o Evangelho fala sobre isso, sobre como nós devemos nos portar diante de pessoas que não nos amam, vamos dizer assim, que se declaram inimigos nossos. O que a Bíblia diz? Jesus diz que nós devemos utilizar a espada e matá-los, ou que nós devemos fazer orações contrárias a eles, de ódio, que nós devemos aplicar algum tipo de sanção a eles porque eles não gostam de nós. O que a Bíblia diz? É alguma coisa nesse sentido? Não. Jesus vai falar sobre dar a outra face. Jesus vai falar sobre amar não apenas quem nos ama, mas amar também aqueles que se declaram nossos inimigos. E outras situações que, se você parar para pensar, você pode de repente não viver uma situação nesse momento que você está lendo o texto bíblico naquele sentido. Mas se você premeditar a situação, você vai começar a pensar, se um dia alguém agir assim comigo, o texto bíblico está me orientando a fazer assim, assim, assim. Então eu vou agir assim, assim, assim. Quando essa situação acontecer, você já vai ter uma chance maior, porque você premeditou aquilo, de agir de uma maneira bíblica, porque você vai já ter aquele texto bíblico mais firme, mais consistente na sua mente. Espero que esteja dando para entender aí, mas precisamos progredir aqui. Bom, quando nós falamos de praticar é mais fácil de entender, certo? Por quê? Porque quando eu falo de praticar, eu estou falando de agir de acordo com a Bíblia, ou reagir de acordo com a Bíblia. Igualzinho como o exemplo que eu dei agora. Praticar a Bíblia e não simplesmente conhecê-la. Utilizar ela como padrão do cotidiano. Isso aqui é importantíssimo. Você não deve ter a intenção de aplicar a Bíblia na sua vida religiosa. Aliás, eu vou adiantar algumas coisas de módulos que vem pela frente, mas eu ouso sempre dizer, não existe sua vida religiosa separada da sua vida secular, ou a sua vida espiritual separada da sua vida material. Tudo está entrelaçado. Então, se você fatiar, você não vai conseguir vivenciar as coisas verdadeiramente. Então, se você quiser achar que a Bíblia é para o momento da sua devoção, do seu aspecto religioso, e que o dia a dia, o batente, o trabalho, os estudos, isso aí não tem nada a ver com a questão bíblica, então você está perdendo totalmente o fio da meada no relacionamento com a Bíblia. Você precisa tornar a Bíblia um padrão cotidiano para você.
Como é que eu trato meu vizinho? Como é que eu devo me portar diante dos meus filhos? Como eu devo criar meus filhos? Como eu devo agir diante de uma pessoa que não gosta de mim? Como eu devo agir diante de uma situação complexa que se apresenta? Com o meu marido, como eu devo ser? Com a minha esposa, como eu devo ser? Como eu devo ser enquanto líder de pessoas? Como eu devo ser enquanto empregado, enquanto liderado? A Bíblia tem orientações de uma maneira tão abrangente que, se nós nos dedicarmos a absorvê-la para o nosso cotidiano, nós vamos ter um respaldo bíblico muito amplo para quase todas as situações da nossa vida. A Bíblia não vai falar de todas as situações da nossa vida, mas com o respaldo bíblico nós vamos conseguindo cercar quase todos os aspectos. E então eu preciso trazer essa Bíblia, o texto bíblico, como um padrão para a minha vida diária, para o meu dia a dia. Não apenas no domingo, não apenas na hora do culto, não apenas na hora de pregar, não apenas na hora de fazer um estudo, etc. Mas para o meu dia a dia, para o meu almoço, para a hora de lavar a louça. Eu sempre falava assim, quando eu era mais jovem, né, a gente jogando futebol e tal, e eu sempre dizia assim, olha, eu tenho o hábito de jogar futebol e na minha cabeça eu estou orando ou cantando um louvor. E algumas pessoas dizem, não, tá maluco, não tem nada a ver, a hora de futebol é futebol e tal. E muitas vezes essas pessoas que diziam para mim, tá maluco, futebol é futebol, era gente que a gente via orando, via dentro da igreja e tal, e na hora do futebol soltava o seu palavrão, xingava o outro, às vezes fazia confusão, e como se a pessoa vivesse uma vida religiosa, e ali ela tenta ser bíblica, e na vida esportiva, na vida do entretenimento, na vida do dia a dia, ela diz, não, aqui é outra coisa. E isso não tem qualquer sentido dentro do próprio entendimento da palavra de Deus. Então você precisa utilizar a Bíblia como padrão do seu cotidiano. Por último, na questão prática aqui, nós precisamos ousar, ou seja, ter coragem de ser diferente. Ou seja, a Bíblia vai nos dar bastante respaldo para atitudes que a maioria vai olhar, torcer o nariz, olhar estranho assim e dizer, cara, ninguém faz isso. E você precisa ter coragem suficiente para dizer, mas eu faço porque eu pauto a minha vida pela Bíblia. E aí você pode ter a condição de ter a Bíblia como autoridade na sua vida, mas para isso é preciso ter ousadia e coragem, sobretudo na nossa sociedade atual. E a terceira fatia aí desse nosso gráfico é transformação. A Bíblia precisa transformar. Transformar o quê? Transformar quem? Vamos já ver aqui. Nós precisamos reconhecer inadequações. Não estou falando de inadequações no texto. Eu estou falando de inadequações em mim, em outros ou em situações. Então eu leio o texto bíblico e ali eu enxergo o padrão de Deus para mim, para as pessoas e para a humanidade, para o mundo. E eu analiso a mim mesmo, as pessoas e o mundo, e eu reconheço inadequações. Por que eu preciso reconhecer as inadequações? Porque inadequações são os erros, são as falhas, é aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então eu preciso enxergar isso para que eu possa entender melhor como aplicar a Bíblia na minha vida. Porque se eu não consigo, por exemplo, muita gente às vezes permite que pessoas que têm filhos, por exemplo, permite que os filhos assistam desenhos ou filmes que têm conteúdo totalmente antibíblico e a pessoa muitas vezes não vê nada demais. Isso aí não tem nada demais, é só um desenho, é só um vídeo, um filme que meu filho está assistindo e tal. Mas nós precisamos buscar reconhecer as inadequações em nós e nas situações que se apresentam. Por quê? Porque são nessas inadequações, nesses erros, até o segundo ponto que eu coloquei ali sobre a transformação, é abandonar erros. Ou seja, é diante de eu enxergar esses erros que eu posso abandoná-los. Ou seja, se existe uma falha em algum setor da minha vida, como é que eu vou corrigir essa falha de acordo com o padrão bíblico se eu conheço a Bíblia, mas eu não conheço a falha? Entende? Eu preciso reconhecer as inadequações.
E aí entra um exercício de autopoliciamento, eu analisar a mim mesmo, eu preciso pensar em mim, em como eu ajo, em como eu tenho agido, em como eu tenho vivido. Então, quando você lê o texto bíblico, é importante que você medite, se alimente dele, aplique na sua vida, mas que você faça isso com uma constância de autopoliciamento, uma autoavaliação constante, para que você possa abandonar erros e iniciar novos padrões. A gente precisa fugir daquilo que o pessoal chama por aí de síndrome de Gabriela, né? Por causa daquela música que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, né? Uma música antiga que fala isso, que reproduz esse refrão que muita gente diz por aí: ah, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, a Bíblia, ela contém poder suficiente para dar ao ser humano a condição daquele que deseja de transformar a sua vida de acordo com o padrão de Deus. Então você busca as inadequações, abandona os erros, ou seja, você vai em pauta de mãos dadas com o Espírito Santo, você vai abandonando os erros. É claro que isso não acontece num passe de mágicas, aqui falando parece mais fácil do que fazer, mas mesmo que você não consiga abandonar os erros, o fato de você reconhecê-los vai permitir que você faça um exercício de arrependimento. E o arrependimento vai levar você a uma atitude de humildade e de maior influência da Bíblia sobre a sua vida. Então perceba que está tudo interligado, mas é preciso que a Bíblia transforme a sua vida. Se você não é transformado pela Bíblia, de duas uma: ou você já é um ser perfeito, então você é um Deus ou um semideus, ou você não está aplicando a Bíblia na sua vida, certo? E aí nós temos, por último, o aspecto de compartilhar. Poxa, mas compartilhar tem a ver com o meu relacionamento com a Bíblia? Total. Compartilhar. Aquele que, olha só, nós estamos caminhando assim. Relacionamento com a Bíblia. Conhecer, compreender, aplicar e compartilhar. Aquele que conhece a Bíblia, compreende a Bíblia, aplica até a Bíblia na sua própria vida, mas não compartilha, você não está tendo um relacionamento completo com a palavra de Deus. Peraí, mas compartilhar a Bíblia não é uma coisa que apenas os pastores, os missionários, os pregadores devem fazer? Não. Vamos com calma aqui, você vai já entender isso. Compartilhar, aí você já tem uma pizza mais fatiada aí, né? Já temos 5 fatias desse gráfico aí. Compartilhar significa testemunhar, discipular, edificar, ensinar e aprender. Como assim? Aprender? Mas eu não aprendo lendo, ouvindo? Para que eu vou compartilhar para aprender? Vamos já ver isso. Testemunhar. Testemunhar é pregar. É você ser a Bíblia. É você mostrar a Bíblia como você mesmo. Eu coloquei aí a palavra que deu origem, né, ao nosso termo, quase que uma transliteração do grego, mártire. Né? O termo mártir, vindo aí desse grego, é um termo bíblico, significa literalmente testemunha. Então, muitas vezes, a gente já cantou músicas, a gente já fez orações, ou já teve momentos de contrição que diante de Deus nós dissemos ou cantamos dizendo: Senhor, eu quero ser uma testemunha, quero ser testemunha do Teu Evangelho. E a gente mal sabe que essa palavra testemunha tem origem na palavra mártir. E a gente sabe o que significa mártir. O que é um mártir? O mártir é aquele que morre pela causa. E muitos de nós queremos ser testemunhas, mas será que nós gostaríamos de ser testemunhas a ponto de, assim como Estevão e tantos outros, entregar nossa vida pela causa do Evangelho? Você teria coragem de chegar a esse ponto? Você quer ser esse tipo de testemunha? A raiz da palavra testemunha no contexto cristão é essa. As testemunhas, aqueles que com a sua vida mostravam que Cristo é mais importante do que a própria vida. Então, muitas vezes nós romantizamos um pouco a questão: Senhor, eu quero ser tua testemunha, me ajuda e tal. E aí a gente fala em pregar o Evangelho, a gente fala em
em evangelizar as pessoas, e nós visualizamos muito questões verbais de pregação, ou entregar um panfleto, entregar uma literatura, ou falar de Jesus para alguém. Tudo isso está dentro do contexto, não tá fora. Mas eu falo sobre ser a Bíblia. Imagina a pregação de Estevão morrendo na frente daqueles inquisitores, daquelas pessoas que o condenaram. Ele deu alguma pregação específica, como quem diz assim, olha, eu estou morrendo aqui, a minha morte significa isso, aquilo, outro. Não, ele falou algumas palavras, ele viu alguma coisa aconteceu, a história foi registrada, mas a imagem, o exemplo, a vida, aquilo que ele vivenciou e aquilo que ele externou ali naquele momento, foi o que mostrou a Bíblia para aquelas pessoas. Então ele foi a Bíblia ali naquele momento. Então todas as vezes em que nós testemunhamos, significa que nós estamos sendo Bíblias para as pessoas. Alguém já disse isso, né? Me fugiu a memória agora, que nós podemos, não sei se foi Billy Graham ou algum grande o teólogo ou pregador aí da história, disse que nós podemos ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então nós precisamos vivenciar isso, testemunhar. A Bíblia, em nós, como prática, precisa ser algo que as pessoas veem. Aquele texto, né, em que Jesus fala, não se acende uma lamparina e se coloca embaixo de uma vasilha, embaixo de uma mesa. É preciso que vocês brilhem, que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que os homens possam ver as boas obras de vocês e assim glorifiquem ao Deus de vocês. Jesus está falando disso, sobre nós sermos testemunhas vivas, Bíblias ambulantes por onde nós andamos. Vamos progredir aqui? Discipular. Por que discipular faz parte do relacionamento com a Bíblia? Porque quando eu discipulo, eu ensino, eu caminho junto. De uma certa maneira, discipular pode parecer que possa ser eu cheio de conhecimento e eu vou dar esse meu conhecimento a alguém. Mas eu desafio a sua perspicácia para perceber que é mais do que isso. Que não é necessariamente alguém cheio de conhecimento que vai externar e dar para alguém, passar para alguém esse conhecimento. Não é bem isso. Por isso eu coloquei ali, apesar de que discipular sim seja ensinar, mas mais do que isso significa caminhar junto. Ou seja, você tem algo, eu lembro sempre da história, não é uma história direta de discipulado, mas dentro dessa linha de raciocínio eu lembro sempre de Pedro e João entrando no templo, né? A Bíblia, o livro de Atos ali relata, eles entrando pela Porta Formosa e havia ali uma pessoa, um paralítico que já tradicionalmente pedia esmolas ali naquela porta. Eles vão entrando, aquele homem pede algum dinheiro, Pedro diz para ele, olha, eu não tenho o que você está pedindo, eu não tenho dinheiro, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu posso te dar, em nome de Jesus levanta e anda. Aquele homem levantou e andou. Aí qual é a questão? Se aquele homem soubesse que alguém podia dar para ele a cura para o seu problema, talvez em vez de pedir esmola, ele estivesse pedindo a cura para o seu problema. Mas ele achava, não, ninguém vai ter isso para me dar. O mínimo que eu posso conseguir é algumas migalhas, algumas moedinhas de centavos, algumas esmolas. Então ele pedia aquilo. Mas foca aí no que Pedro fez. Você percebe que Pedro não passou um sermão naquele homem. Ele não ficou ali parado dizendo, peraí, eu vou te ensinar aqui o Evangelho. Peraí, eu vou te ensinar aqui o que Jesus disse, te dar todas as palavras, vou te explicar todo o conteúdo aqui do Antigo Testamento, para então eu poder trabalhar com você. Não. Pedro chamou aquele homem para dentro vamos dizer assim, eu vou usar um termo aqui, para dentro da fé dele. Ou seja, Pedro se conectou com ele através da linguagem e através daquilo que aquele homem colocou diante dele como um pretexto, vamos dizer assim. Aquele homem disse, por favor, me dê uma esmola. E Pedro disse, olha, esmola eu não tenho, mas eu posso te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso aí significa caminhar junto. Caminhar junto é você conduzir alguém junto com você
não de repente dando para ela tudo que ela quer. De repente você pode ter alguém que diz, eu queria tanto conhecer mais da Bíblia, ou alguém, eu queria ter um estudo bíblico e tal, e de repente você não tem todo esse conhecimento para dar para essa pessoa, mas o que você tem, você pode dar. Então, discipular significa caminhar junto nesse sentido, de você dar aquilo que você tem, e de uma certa maneira, aquela pessoa vai poder crescer e vai poder desenvolver, e em muitas situações acontece até uma dinâmica de que as pessoas passam a crescer juntos por causa do próprio relacionamento discipular. Então, testemunhar é você ser a Bíblia na vida de alguém, discipular é você caminhar junto com alguém para ensinar no cotidiano, no dia a dia, ou naquilo que você pode dar para ela a respeito da palavra de Deus. E também temos o aspecto do edificar. Edificar aí é fazer crescer, aprimorar, construir. Então, através daquilo que você se relaciona com a Bíblia, você precisa desenvolver o hábito de fazer crescer, fazer germinar, fazer pessoas serem edificadas, fazerem pessoas... Às vezes é uma pequena palavra, às vezes é um conselho no momento certo, às vezes é apenas uma dica, às vezes é uma atitude só que significa muita coisa. O importante é você gerar edificação, construção. O oposto disso é destruir. E a gente viu que a falta da palavra de Deus gera destruição, mas a abundância da palavra de Deus, ela naturalmente gera edificação, crescimento. Tá, também falamos sobre ensinar. Poxa, mas discipular não é ensinar? Mas discipular é o ensino, como eu frisei ali, dentro do aspecto da caminhada que se vai junto, que você dá o que você tem, mas ao mesmo tempo você leva a pessoa pela mão para algum lugar onde ela não está ainda. Ensinar aqui nesse sentido, dessa fatia aqui de baixo que eu coloquei, é no sentido de orientar, guiar, utilizar pedagogicamente o texto bíblico. Mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou trabalhando um contexto de alguma pedagogia, de algum ensino, e eu estou transmitindo isso para vocês através de palavras, através de um vídeo. Então, ensinar. Você pode dar um estudo bíblico para uma pessoa, você pode ensinar alguém a respeito da Bíblia, e aí eu volto para aquela mesma questão. Você não precisa ser um teólogo, um pastor, um exímio entendedor da Bíblia para que você comece a ensiná-la para as pessoas. Você pode ensinar aquilo que você já sabe. E isso é importante para que você possa vivenciar um relacionamento com a palavra de Deus. Por quê? Porque esse é um aspecto importante de dar. Ou seja, você não retém apenas a palavra de Deus, mas ela se transforma em você, parecido com aquilo que Jesus falou, né? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é para eu ser uma piscina, um tanque que fica com água retida ali, mas para eu fluir. Certo? E o último aspecto aí dentro do compartilhar é aprender. Aprender já é invertido, todas essas fatias aí invertidas para mim. Por quê? Porque quando eu compartilho, eu também aprendo. Isso aqui eu dou como testemunho pessoal. Eu nunca aprendi tanto a respeito da palavra de Deus mais do que nos momentos em que eu estava ensinando a palavra de Deus. Então, momentos como esse, que eu estou gravando um vídeo, que eu estou fazendo um estudo, que eu estou dando aula de EBD, que eu estou pregando na igreja, que eu estou dando uma mensagem evangelística, que eu estou ensinando a Bíblia em algum contexto, ou até para os meus filhos que são pequenos ainda, que eu estou ensinando para eles a Bíblia. É impressionante como eu aprendo nesses momentos. Então, ao compartilhar a Bíblia, você aprende mais do que você pode imaginar. E aprender nesse sentido tem aí a vertente de receber e absorver. Testemunho, discipulado, edificação, ensino e muito mais. Ou seja, tudo aquilo que você dá, você recebe. Isso é uma regra de ouro básica da Bíblia. Certo? Então, aqui nós fechamos o entendimento a respeito do relacionamento com a Bíblia. Só resumindo,
nós nos aproximamos da Bíblia, definimos o que ela é, o seu propósito e como nós começamos a caminhada para nos relacionar intimamente com ela. E o relacionamento com a Bíblia, ele dura a vida inteira. E ele é baseado no conhecimento, na compreensão, na aplicação e no compartilhamento da palavra de Deus. Legal? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.